Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live falando sobre o emagrecimento saudável, né? Vamos começar aí com ritmo de academia, né? Que quando você pensa em emagrecimento, o que vem logo à mente? Academia, peso, movimento, ação. Vamos chamar aí o pessoal. Eu tenho saudade dessas músicas quando eu escuto. Quando eu ia pra academia. Ficava lá horas e horas. Eu gosto de academia. Mais da metade do tempo eu passava conversando. Mas eu malhava, eu fazia a minha parte. Eu treinava certinho. E aí quando eu terminava o treino, eu ficava ali batendo papo com a professora, com os outros alunos, fazendo as amizades, né? Fazendo ali vários contatos e tudo mais. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Vamos entrando. Começando aí rapidamente. Pá. Saudade, né? Chega. Acabou. Já fantasiamos a nossa saudade aí nos tempos de academia. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre como iniciar aí um emagrecimento saudável. O que é um emagrecimento saudável, né? Vamos aí desvendar vários mistérios, vários conceitos que fazem o nosso corpo, nos leva, né, ao efeito sanfona. A gente faz uma dieta, faz uma outra dieta e tudo mais, e aí vai mudando, aí emagrece demais outra hora. Enfim, outra hora engorda o dobro, e aí fica nesse efeito sanfona, engorda e emagrece. Por que será que isso acontece? Por que o nosso corpo acaba ficando nesse efeito sanfona? Vamos descobrir isso hoje. Enfim, quando nós pensamos em emagrecer, logo vem à mente malhar muito e comer pouco. E isso é um erro muito grande, gente. Não é perder peso, não é deixar de comer, deixar de nutrir o corpo para conseguir ficar ali com uma moldura mais agradável aos olhos, né, de si mesmo. Porque a gente pode se amar do jeito que a gente é, um pouco mais sobrepeso, um pouco mais magrinha demais. E na verdade nunca tá bom, né? Um é gordo demais, o outro é magro demais, o outro é baixinho, o outro é quadrado, uma não tem bunda, outra não tem peito, enfim, a gente acaba se pondo e pondo defeitos que na verdade a gente não tem, né? O nosso corpo, ele é perfeito, a gente tem aí braço, pernas, olhos, tudo funcionando fisiologicamente bem, a cabeça neurologicamente bem, né? E aí a gente acaba colocando os defeitos que na verdade não existe, que são apenas um estigma de aparência, né? E tudo a gente acha que para sentir bem tem que agradar aos olhos dos outros, quando na verdade para se sentir bem nós temos que nos sentir bem, é de dentro para fora. Isso transparece quando ele tá aqui, quando a gente se sente bem aqui e nada lá fora nos afeta, isso transparece no nosso corpo, no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa maneira de agir, nos nossos hábitos. Enfim, sem mais delongas, vamos aí ao contexto. Vou dar uma pequena introdução. Como iniciar aí o processo de emagrecimento? Primeiramente, o primeiro passo é muito óbvio, é saber da sua condição física. Saber se você tem problema de tireoide, porque quem tem problema de tireoide não vai adiantar malhar, fazer dieta, regime
e aí não vai conseguir emagrecer, porque tem um problema fisiológico ali que precisa ser tratado de uma maneira diferente. Para quem tem problema de pressão, problemas cardíacos, enfim, vários outros problemas aí fisiológicos que acabam interferindo no processo de emagrecimento. Por que problema fisiológico? Porque é de condição física, né? Vem aí da funcionalidade do seu corpo, por isso que são problemas fisiológicos. E aí, primeiro de tudo, você precisa descobrir se você tem algum desses problemas. E aí, procurar o seu médico e saber se você está liberado e apto para fazer esses exercícios. É importante também saber da sua condição física corpórea, de maneira física, nas juntas, para ver se você não tem problemas nas articulações, porque tem aí alguns movimentos de impacto ou de pegar peso e que às vezes acaba aí te atrapalhando, às vezes você tem um problema de coluna ou na lombar, enfim, alguma vértebra, e aí você resolve fazer uma academia, resolve malhar e pá, você agrava um problema que às vezes até então você desconhecia. Então é importante saber aí de uma maneira geral das funcionalidades do seu corpo. Fazendo isso, dando o primeiro passo, mesa inefável, boa noite, mesa inefável, tudo bem? Enfim, fazendo isso, depois de você saber aí de todo o seu processo e condição física, o que você vai fazer? Procurar qual tipo de exercício que você gosta de fazer. Muitas mulheres não gostam de academia, não gostam de pegar peso, acham que isso é mais parte do homem e que não acha bacana ficar ali pegando peso. E aí é procurar outros tipos de exercício. Bicicleta, exercícios ergométricos, esteira, exercícios sem peso, né, que chamam aí, se eu não me engano, de exercício livre, treino HIIT, pós-HIIT, enfim, tem vários crossfit, e vários outros nomes que surgiram aí nos últimos 3 anos, que são treinos mais curtos, porém de alto impacto, tanto no cardio, né, que é o de alto impacto cardíaco, que é de condição de respiração, que força o seu corpo ao seu limite, num espaço curto de tempo, quanto a questão de funcional, leva aí você a movimentar o seu corpo intenso, assim, às vezes como o boxe, né, o boxe ele é bem funcional, porque você movimenta todas as partes do seu corpo, tem impacto e ele tem um curto período aí de tempo. Então, na minha época que eu fazia academia, eu tinha um grupo bastante considerável, assim, bem numeroso, e a maioria do número de mulheres fazendo o boxe chinês, o Sandá. Era cerca de 15 mulheres e 4 homens até então, e ficou assim durante um bom tempo. E as mulheres fez, a princípio, algumas começaram porque tinha autodefesa, né, e depois foram ali, se mantiveram porque gostaram, emagreceu, moldou o corpo e tudo mais. Então, existem aí vários tipos. O segundo passo é você procurar o tipo de exercício que vai te satisfazer. Terceiro passo, organizar a sua alimentação. Como assim organizar a minha alimentação? É só fazer a comida, comer pouco. Não é comer pouco. Você vai aumentar, na verdade, a sua alimentação. Só que esse aumento vem com variedades e não um aumento de quantidade. Por quê? Porque você vai começar a comer uma maior variedade de legumes, frutas, verduras, saladas, tomar sucos, aumentar o consumo de água. É muito importante, o nosso corpo ele é 80% água, então a gente precisa hidratar. Por que o nosso corpo é 80% água? Gente, tem água no cabelo, tem água nos cílios, nos nossos olhos, a gente produz a saliva, água na pele, né, que é a hidratação da pele, hidratação das unhas, enfim, hidratação do nosso organismo, né, os nossos órgãos internos, rim, baço, coração, pulmão e etc.
Por isso que o nosso corpo consome muito mais água do que o próprio sangue dito. Enfim, depois desse passo da alimentação, o que você vai fazer? Não é comer muito, não é restringir. É extremamente errado você ficar restringindo os seus alimentos. Porque o organismo, ele está habituado a comer essa alimentação. Ele está condicionado. Condicionado é o quê? É um hábito, é um costume. É algo que é meio que automático ele já fazer isso. E de repente você para de se alimentar. E quando você volta a ingerir esse alimento, qual é a maneira que ele vai raciocinar? Opa, faz tempo que eu não como carboidrato. Eu vou acumular esse carboidrato para eu ter uma reserva para espalhar pelo corpo. Então é isso que ele faz. Aí quando você volta a ingerir os alimentos que fazia falta, que estava ali em restrição, ao invés dele dissipar junto com os outros alimentos, ele começa a acumular. Sem contar que quando você volta a comer, o seu paladar, o seu raciocínio neural você comer mais, porque faz tempo que você não consome e você acaba comendo mais que o necessário, ou seja, aí você acaba se enchendo mais do que devia com aquele alimento que fazia falta. E isso vai causar o quê? Uma compulsão alimentar. E você, sem perceber, vai acabar comendo aqueles alimentos que você restringiu durante um tempo a mais do que deveria. Então, são aí mais esses passos. Saber o que você tem, né, de condição física, ou neurológica ou cardiológica, que vai interferir ali nos exercícios, escolher o tipo de exercício que você quer fazer, os horários de exercício que você vai fazer, se é no meio da manhã, se é à tarde ou se é à noite, não importa, não existe horário para fazer os exercícios, gente. Ai, qual o melhor horário? De manhã. Ai, qual o melhor horário? À noite. Não, o melhor horário para fazer exercício é o horário que você tem tempo para focar neles, que você não vai fazer correndo e nem fazer mal feito para prejudicar o seu corpo. Tá legal? Então, o horário de exercício é o horário que você pode se dedicar especificamente para ele, sem influenciar nas suas outras atividades no seu cotidiano, tanto em casa quanto no trabalho, no lazer, enfim. É um horário para você, é um horário seu para você cuidar do seu corpo e ter a dedicação somente a ele. Então, é isso que acontece. E aí tem muita gente que pensa, né? Comi bastante, mas a comida não é perdida. Porque eu comi, eu vou me encher de nutrientes. Eu vou falar para você que tá errado. É comida perdida sim. Ai, Simone, mas por que a comida perdida? Porque o nosso organismo, ele vai tirar os nutrientes dos alimentos necessários para o nosso corpo. Por isso que nós defecamos. Esse resto alimentar, o bolo alimentar, a massa fecal que sai, é o resto de comida que sobra. É o que não tem necessidade de permanecer para o nosso corpo. Porque o que precisava permanecer no nosso corpo já foi retirado. E aí sobra esse lixinho, esses dejetos que são eliminados através das fezes e bolos fecais. Enfim, na urina também, a urina também é eliminada nutrientes que o nosso corpo não precisa, tá legal? Por quê? A gente ingere, né? Tem aí que mastigar também é um hábito de cuidar da mandíbula, faz parte, né, da saúde, esse mastigar legal, mastigar bem, sem ter que comer correndo. E aí, ao engolir, ele chegar no nosso estômago, ele vai fazer a digestão. Ai, mas na digestão ele tira nutrientes. Não. A única coisa que começa a ser já retirado o seu nutriente no estômago são as bebidas alcoólicas e alguns outros alimentos que quando cai no nosso estômago já são rapidamente espalhados pelos nossos corpos.
A alimentação, a distribuição dos nutrientes após a digestão estomacal, que ela faz aí todo um processo para eliminar a comida para poder passar pelo nosso intestino. Então, o processo de retirada de nutrientes ocorre no nosso intestino. Sim, por isso que ele é grande. Se você pesquisar aí qual é o tamanho do intestino, você vai descobrir que ele é enorme. E cada parte dele, cada trajeto que a alimentação faz no nosso intestino tem uma função, tá legal? Então tem a parte do intestino grosso, intestino delgado, tem o jejuno, e cada parte desse intestino vai sugar determinados nutrientes. Então, nesse processo de sair do estômago e começar a passar ali pelo nosso intestino, aí começa a retirada dos nutrientes. E aí o nosso corpo vai tirar todos os nutrientes que são necessários para nutrir o nosso corpo todo, desde a última célulazinha neural do nosso cérebro até a unha do dedo do pé. Então, se você comer pouco, vai faltar, oi Janete, boa noite, vai faltar nutrientes aí para ele distribuir para o seu corpo. Então, se você falar assim, eu comi demais, não importa, é tudo vitamina para o meu corpo. Não, o seu corpo ele vai tirar os nutrientes que ele precisa para se sustentar e o restante ele vai eliminar sem dó e sem piedade. Então, é derradeira a frase, tudo que é demais é sobra. E na alimentação também, se você comer demais, metade desses nutrientes vão ser sim perdidos, porque eles vão virar bolo fecal. O único acúmulo que o nosso corpo faz é quando ele tem nutrientes que você restringiu durante o processo de emagrecimento, ou gordura, porque essa gordura ela é transformada muitas vezes em energia, mas nós precisamos aprender a diferenciar o tipo de gordura que a gente precisa comer, porque nós temos a gordura boa e a gordura ruim, que é a LDL e a VDL, se eu não me engano, gente, eu não sei, faz tempo que eu não tenho contato aí com exames laboratoriais, então eu não sei, não vou lembrar agora qual que é o colesterol bom, qual que é o colesterol ruim, mas parte da gordura no nosso corpo também é necessário, porque a gente precisa ter energia, precisa ter disposição para acordar e fazer as coisas. E essa gordura transformada em energia, o açúcar também, parte dela é transformada em energia, para a gente poder se movimentar e conseguir realizar as coisas. Então, esses nutrientes, essas energias, ela é a nossa pilhazinha, ela carrega a gente para ter aí disposição para fazer tudo que a gente precisa no dia a dia, levantar, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, trabalhar, pensar, raciocinar, estudar, enfim, fazer uma série de coisas. Então, por isso que é importante não reduzir a alimentação. E comer, por que os nutricionistas falam, né? Comer pratos coloridos. Porque quando você come vários alimentos de cores, você está comendo vários grupos de alimentos. Aminoácido, cálcio, ferro, fósforo, potássio, minerais, enfim, vitamina C. Então, tudo isso tem no alimento. Todas as vitaminas de A a Z a gente vai encontrar em todos os tipos de alimentos. Alguns a mais, outros a menos, mas quanto mais variedades de alimento você comer, mais variedades de nutrientes você vai estar enviando para o seu corpo. Você vê aí que tem pessoas que falam, eu como bem, mas tem anemia. Porque às vezes falta ali uma alimentação que tenha um pouco mais de ferro, né? Manganês, enfim. E aí tem que mudar o hábito alimentar para não cair em anemia. E aí vai, por isso essa variedade de cardápio. Variedade de carne vermelha, carne branca, né? A vermelha normalmente, a carne de vaca, carne de boi, enfim, os bifes.
e a carne branca, que são os peixes e o frango. Mas a gente encontra proteína também no ovo, né? Só que tem que tomar um pouco de cuidado para quem tem aí uma predisposição genética ou não, de acabar desenvolvendo aí uma alta, né, no colesterol. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. É muito importante isso, ter esse acompanhamento médico que eu falei desde o início para vocês. Então, é variar. De manhã você comeu carne, à noite você come algo mais leve, então come um determinado tipo de peixe, no outro dia você come frango, no outro dia você come ovo, né? Muitas pessoas fazem desvalia do ovo, com alimentação de pobre, mas você vê aí que os fisiculturistas vivem à base de ovo e batata doce para criar músculo, o que também é muito importante fazer parte do nosso cardápio, né? Tem gente que fala, mas eu vou almoçar, jantar comida salgada e comer com batata doce. Sim, por que não? E fica gostoso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto de misturar muitas coisas doce com salgado. Então, mas é gostoso, fica diferente às vezes o prato. Boa noite, Solange. O prato fica mais saboroso, você tem uma variedade de sabor, porque a gente não come só com a boca, a gente não come só com o sabor que a gente sente. A gente come com o cheiro, a gente come com os olhos, come com o ouvido. Por quê? A hora que você tá ali, às vezes, fritando uma batata frita, você fala, nossa, me deu água na boca. O som da batatinha fritando, dando o horário de você se alimentar, isso já mexe com a sua cabeça, já estimula o quê? O paladar, já vem água na boca. Quando você come, às vezes, um biscoito que faz barulho, uma bolacha, né? Já é ligada à sua audição. Olha, ela está comendo uma bolacha. Um exemplo muito prático é quando você tem cachorro em casa e mexe nas panelas. Eles já correm para a porta. Por quê? Porque já sabem que é comida. Porque eles aprenderam que esse som traz determinado tipo de alimentos para eles. Então, esse som do mastigar, de comer o alimento, de estar fazendo o alimento, fritando ele na panela, isso já estimula o seu cérebro a pensar o que você vai ingerir logo em seguida. Então, a gente come com todos os sentidos, o tato, né? Tem gente que gosta de comer frango aí, pegar com a mão. Ai, gostoso é comer o frango e chupar o ossinho e pegar com a mão, né? Não é usar talher, garfo e faca. Então, a gente come com todos os nossos 5 sentidos. O olfato, sentir o cheiro, principalmente de final de semana, né? Que a gente tá em casa. Você sente o cheirinho de carvão, você fala, algum vizinho já vai fazer churrasco por aí. E alguns minutos depois você já sente o cheiro da carne batendo. Então, é comer com todos os sentidos, é procurar variar o cardápio, não reduzir o cardápio. O primeiro pensamento de começar um processo de emagrecimento é, eu vou comer pouco e malhar muito. Tá extremamente errado. Você tem que comer de tudo, porém, o que vai encher o suficiente o seu estômago para fazer essa ingestão, né, de nutrientes que o seu corpo precisa. E um ponto mais importante de todos, atividade física. Por quê? Porque a gordura que você ingeriu precisa ser queimada. Os seus músculos precisam ser tonificados. O que é ser tonificados? É deixar eles fortes, deixar eles firmes, né? Aqueles homens que maromba, né? Malha na academia, fica com o braço forte. Você não precisa malhar para criar músculo, mas você pode malhar para tonificar os seus músculos. E o que isso vai acontecer? Esses exercícios direcionados com o acompanhamento de um profissional qualificado vai fazer você perder a gordura que já está acumulada no seu corpo e tonificar os seus músculos. Quando você tonifica esses músculos, você evita a flacidez da sua pele. Vocês entenderam porque é importante, além de cuidar da alimentação, também fazer atividade física? Porque você já está ali com a gordura no corpo instalada. Então, você precisa eliminar essa gordura que já está acumulada ali há anos.
né? Porque se você de repente se vê sobrepeso, não foi de um dia para o outro e nem de uma semana para outra, mas sim um resultado de má alimentação e falta de atividade física durante um longo período de tempo. E aí é você fazer essas atividades físicas, por isso que tem as mudanças. Você vai fazer atividade física direcionada primeiro para queimar essas gorduras, principalmente gordura localizada. Por que gordura localizada, gente? Porque mulher quer perder barriga, né? Quer levantar o bumbum, quer acabar com o culote, quer afinar a cintura e quer perder ali, ó, o tchauzinho. O meu tchauzinho tá tchauzinho mesmo, tá feio o negócio. E aí a gente quer perder essas gorduras, né, em certa parte do corpo. Então, o que que a gente precisa fazer? Procurar alguém que nos indique exercício, né? A importância de qual exercício realizar para queimar essas gorduras, para eliminar esse acúmulo de gordura ao longo do tempo. E aí, quando você perder esse acúmulo de gordura, você vai fazer o quê? Você vai alterar o seu exercício, vai começar a trabalhar a musculatura. Quando você começar a trabalhar essa musculatura, você vai tonificando os seus músculos. Ao tonificar os seus músculos, você vai criar forma. E aí vai aparecer aquele corpo mais torneado, vai começar a aparecer a cintura, os músculos da coxa ficam mais visíveis, vai sumindo a celulite, né? Elas vão indo embora. O tchauzinho vai ficando mais firme, vai sumindo. Porque a celulite são camadas de gorduras deformadas, por isso que elas fazem esse buraco, né? Porque elas têm que trabalhadas, se você procurar aí um desenho na internet, elas têm que estar uma camada reta, né? Como se fosse um terreno preparado para uma plantação. E aí o que acontece? Como você não se exercita, você não queima, não derrete essa gordura, elas vão se acumulando, só que elas não têm locais corretos. Elas se acomodam de qualquer jeito. Por quê? Porque elas são pequenas bolhas, são pequenos saquinhos. E aí elas vão se acoplando e aí vai criando esses buracos que geram a celulite. Quando você faz esse exercício para queimar a gordura, elas vão se nivelando e vão se dissipando. E aí fica o mínimo de camada de gordura, onde você tonifica o músculo e aí torneia o seu corpo e some aqueles furos, né, os buracos da celulite. Então, por isso a importância também de fazer atividade física. Então, são várias coisas, vários fatores que a gente tem que juntar para ter um emagrecimento saudável. Mas o que é um emagrecimento saudável? É você não prejudicar o seu corpo, é você fazer as coisas da maneira correta, não fazendo restrição alimentar e não esforçando ele ao máximo nas atividades físicas. Porque não vai adiantar você ficar 3 horas fazendo exercício físico e não mudar a alimentação. Porque você vai começar a queimar muita gordura, você vai acelerar o seu metabolismo e aí o que o seu organismo vai fazer? Em determinado momento ele vai começar a queimar os seus nutrientes, ao invés de queimar somente a gordura. E aí você acaba com uma deficiência às vezes de alguma proteína, alguma vitamina no seu corpo, aí, algum aminoácido, e aí você fica doente, o seu corpo fica debilitado. Algumas pessoas chegam aí por conta de má alimentação, pode chegar a ter até osteoporose, por falta às vezes de cálcio, de potássio direcionado para a parte dos ossos. Por quê? Porque fez uma dieta muito restritiva para emagrecer e acabou afetando alguma determinada parte do corpo. Por isso que é importante se alimentar e comer de tudo. Procurar trazer também um equilíbrio de saúde mental. Mas por quê? O que a saúde mental tem a ver com o corpo? Gente, tem tudo. No nosso cérebro tem um composto químico chamado cortisol. Esse cortisol, ele controla algumas coisas no nosso corpo. Só que quando você está estressado
e faz exercícios físicos demais, você estressa também o seu corpo, não só a sua mente. E aí ele é liberado muito mais do que o necessário para ter do nosso corpo. O que o cortisol faz? Faz a gente engordar, faz o corpo inchar e leva a gente aí ao sobrepeso. Então não adianta falar assim, eu tô estressado, eu sou gordo porque eu como demais. Não, às vezes tá sobrepeso porque é extremamente estressado, não se alimenta bem e não faz atividade física. Um outro fator também que nos leva ao sobrepeso é achar que porque alguns antepassados familiares são sobrepeso, a gente também é sobrepeso. Tudo bem, a gente pode ter a condição aí, a predisposição do DNA de ser um pouco mais gordinho, de estar acima do peso, mas não é uma condição que você precisa necessariamente viver com ela. Tipo assim, a minha avó era obesa, minha mãe é obesa, então hoje eu sou obesa, é de família. Não, em algum momento a sua avó e a sua mãe foram magros. E aí onde que começa a obesidade? Quando a criança começa a ingerir a papinha com 6 meses de idade. Por quê? Todo mundo fala que criança bonitinha, criança gordinha que tá bem nutrida. Não, às vezes a criança é gordinha e ela tá totalmente anêmica, porque aquela gordurinha dela, apesar de ser muito fofinho, aquilo é muita gordura acumulada. A criança às vezes pode estar à beira de ter colesterol, né? E aí a criança com 6 meses que está acostumada a só tomar leite de peito, a mãe começa a dar papinha e o estômago da criança, gente, é do tamanho de um ovo. E aí a mãe faz um pratão de papinha e quer que a criança come tudo. E a criança começa a rejeitar, virar o rosto, bate a colher e a mãe insistindo para a criança comer. E aí o estômago da criança, que é apenas um ovinho, começa a dilatar, começa a crescer. E aí é onde ela vai ficando sobrepeso. Por quê? Porque ela já não vai comer mais o suficiente para encher o estômago dela, que era o tamanho de um ovinho. Ela começa a comer muito mais. Deixa eu até mostrar aqui um exemplo para vocês. O nosso estômago, ele é elástico. Então, esse elastiquinho aqui, ó, ele tá seminovo. Ele foi usado poucas vezes. Então, vamos imaginar que ele é um estômago. E aí, a mãe faz a criança comer. Dilatou o estômago. E aí, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar frouxo, né? De tanto você usar, ó, ele vai ficar grande. Só que o pró que a gente tem a nosso favor é que quando um determinado tempo, antes da gente ficar velhinho demais, ele volta ao tamanho normal. Ou seja, se a gente voltar a se alimentar bem, comer apenas o que a gente precisa, o nosso estômago vai voltar ao tamanho normal. Só que vai chegar um momento que essa elasticidade vai acabar. E aí ele não vai mais voltar ao tamanho normal. E aí o que acontece? Cai na cirurgia. Redução do estômago, pinça, bariátrica, etc. É onde você cai na cirurgia, bote a sua vida em risco, porque você acabou com seu estômago dilatado por comer errado durante a vida toda. E aí você acaba se prejudicando, tendo que tirar metade do estômago, pinçar, se sujeitar a fazer agressividade. As cirurgias são uma agressividade ao nosso corpo, algumas óbvio são necessárias, mas outras não são tão necessárias, podem ser evitadas. Então a nossa alimentação tem que ser mudada, tudo tem que ser com um hábito alimentar. Você precisa de uma reeducação alimentar. Por que reeducação alimentar? É reaprender a comer, comer no horário certo, a comer uma variedade de alimentação, ingerir bastante água. Para quem gosta de chá, o chá também é muito válido, só tem que tomar cuidado aí com alguns chás, né? Tipo o chá de maracujá, camomila, que são uns chazinhos mais calmantes, te dá sono no meio do dia, né? Eu, por exemplo, se eu tomar um chazinho de maracujá no meio do dia, eu vou apagar, vou dormir com certeza, porque no meu organismo ele faz um efeito muito rápido.
Em algumas pessoas não, já é necessário aí uma carga maior para conseguir se acalmar desse jeito ao ponto de dormir. Mas é o que eu sempre digo, cada organismo é um organismo e não dá para julgar todos sempre como iguais. E aí você pode tomar chá, quem não gosta de chá vai na água mesmo, dá para tomar uma variedade infinita de chá, chá de gengibre, chá de limão, chá de carqueja, chá de avacidreira, enfim, muitos chás aí. Só um adendo, tomar cuidado quem tem problema de pressão. Gengibre não faz bem para quem tem pressão alta, tá, gente? Por isso que é muito importante procurar um médico, um nutricionista para direcionar e nos orientar o que a gente pode e não pode estar realizando com o nosso corpo, sem prejudicar a nossa saúde. Tá legal? Nessa reeducação alimentar, o que a gente vai aprender? Aprender que a gente precisa ter horário para comer, a gente vai aprender a variar o cardápio, não é passar assim, essa semana inteira eu vou comer só carne vermelha. Não, é variar, é um dia carne vermelha, outro dia só legumes, outro dia só carne branca como frango, outro dia vai comer mais saladas, e aí entra a proteína da carne branca do peixe, enfim. E aí cada dia você vai nutrindo o seu corpo com várias vitaminas, vários nutrientes diferentes. E ao longo do tempo você vai comendo de tudo, sem precisar fazer aí a restrição alimentar. O pessoal que viu aí, que às vezes eu ponho que no final de semana eu como lanche, como cachorro quente, bebo coca, bebo suco, tomo cerveja. Ai, mas tem uma amiga que sempre fala, nossa, come feito ferrugem e não engorda. Mas por quê? Porque eu não como sempre, gente. São alguns dias, né, que é a regra em 80-20. 80% do tempo é uma alimentação saudável, controlada, sempre no horário, sempre variada. E 20% é uma comida mais fora do normal, não tão natural, uma comida um pouco mais gordurosa. E sempre com atividade física, não dá para emagrecer sem a necessidade de atividade física. Por quê? Porque hoje em dia os nossos trabalhos deixaram de ser muito manuais, né? As coisas ficou bem eletrônicas, bem modernas, bem digitais. Então o nosso corpo já não tem tanto movimento, já não se exercita como se exercitava antigamente. Então, por isso aí a importância de você exercitar, movimentar suas articulações do corpo, exercícios de agachamento. Por que exercício de agachamento? Para a gente aprender a pegar as coisas corretamente no chão, com postura, sem prejudicar o nosso corpo e ainda por cima manter o nosso físico dentro do nosso peso. Tudo isso contribui para o nosso emagrecimento. E aí é que tá essa sacada, o efeito sanfona. Se você faz uma dieta restritiva e depois você volta a comer essa alimentação, com certeza você vai ganhar peso novamente. Se você usa medicação para emagrecer e não está se reeducando na alimentação, com certeza quando você parar de tomar essas medicações, você vai engordar novamente. Por quê? Essas medicações normalmente são inibidoras, né? E muitas delas acabam fazendo você eliminar o que você está ingerindo. Então, às vezes você está, na verdade, não eliminando só a gordura, mas também as vitaminas e proteínas que são de extrema importância para o seu corpo, para te nutrir, para te manter ali com uma energia, com disposição e tudo mais. Por isso que você tem que ter essa alimentação. É uma junção de alimentação controlada, exercícios físicos e hábitos. Os exercícios físicos têm que ser mantidos regularmente. Ai, mas hoje é feriado, eu não vou fazer. Tudo bem, desde que você esteja fazendo ele no mínimo 3 vezes por semana. Não precisa estar os 7 dias da semana malhando, mas ter 3 dias separado e um tempo suficiente para você focar no que você está fazendo
é muito importante. Isso ajuda a você manter o seu corpo, principalmente a movimentação, essa queima de gordura com as atividades físicas. Fazer uma caminhada às vezes também ajuda, pedalar de bicicleta, né? Nós aí quando era jovem eu passava 3, 4 horas na rua andando de bicicleta com os amigos para cima e para baixo. Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas se eu voltar a fazer, eu não vou aguentar passar 2 horas na rua. Por quê? Porque a gente perde esse hábito de estar se movimentando. Quando a gente é jovem, a gente está em constante movimento. O nosso metabolismo queima tudo mais rápido. E aí, quando nós ficamos mais maduros, vamos envelhecendo, ganhando idade, o nosso organismo também vai ficando mais lento, também vai ganhando idade. Não que seja impossível emagrecer, ganhar um corpo torneado, como o da Graciliane Ramos, né, a Juju Salimene, enfim. Pode sim, consegue, uma pessoa de 40, 50 anos consegue perfeitamente ter o corpo igual a delas. Só que 2 fatores. Ela vai ter que fazer uma dieta totalmente restritiva, acompanhada por profissionais, tanto de atividade física quanto de alimentação, porque elas vão precisar tonificar excessivamente o músculo. E o segundo ponto, as mulheres, naturalmente o nosso corpo ele é mais difícil de ganhar massa muscular. Por quê? Porque nós somos reprodutoras, o nosso corpo ele é preparado para acúmulo de gordura. Isso mesmo, gente. Nesse processo entre um ciclo menstrual e outro, o nosso corpo ele acumula gordura e prepara o nosso corpo, o nosso útero, para um concebimento de um feto, de uma criança. E aí, quando não vem esse feto, vem o ciclo menstrual e tudo mais, e o corpo dá uma desinchada. Só que a gordura que ele acumulou não vai embora junto com o ciclo menstrual, essa gordura vai ficar e por isso ela vai se acumulando. Então nós precisamos focar aí um pouco mais intensamente do que os homens, manter a alimentação por um período maior e uma atividade física mais direcionada para a gente manter o nosso corpo. Legal? Entenderam? Foi beleza para vocês? Então vamos aqui recapitular um pouco. Comer todos os tipos de frutas, saladas, verduras, legumes todos os dias, sempre que possível. O dia que não dá, tudo bem. Às vezes você tá em outro lugar, tá na cidade, os restaurantes já fechou, você come ali um lanche. Isso às vezes acaba acontecendo comigo. Já passa das 3 da tarde, os restaurantes estão fechados, e aí eu como ali um lanchinho, um cachorro quente e volto para casa. Segundo, comer sementes. A gente não tem o hábito de comer sementes. Simone, como assim comer sementes? Comer nozes, castanhas, uva passas, uvas do castanha do Pará, esses tipos, né, de sementes. Grão de bico, lentilha. A gente come muita lentilha, mas somente no final do ano, e durante o ano a gente não come. Grão de bico a gente quase não come também, então é procurar comer essas alimentações. Gergelim, chia, que também são sementes. Tem pessoas que desconhecem chia e gergelim, acho que o gergelim é só aquele que vem no pão do lanche, né? Não, a gente pode adicionar o gergelim também na comida. Então é comer também esses tipos de semente. Evitar ou reduzir o consumo de bebida alcoólica. O álcool, ele, assim que ele cai no nosso estômago, ele já é diluído e dissipado para o nosso corpo, distribuído por organismo facilmente. Por isso que a gente fica aí alterado, fica bêbado muito fácil. E na alimentação não, na alimentação a gente leva 20 minutos, né? O nosso cérebro leva para reconhecer que a gente começou a ingerir a comida. Por quê? Porque o processo sólido é mais lento do que o processo líquido. Então, reduzir aí o consumo de bebida alcoólica ou não fazer o consumo de bebida alcoólica também ajuda a emagrecer, porque a bebida alcoólica também estimula gordura, traz gordura e faz a gente engordar. Boa noite, Lourdes, tudo bem? Não fazer restrição de alimentação
sobre hipótese alguma. Isso é extremamente errado. Um adendo muito importante, gente, toma cuidado com esses tipos de jejum, principalmente jejum intermitente. Não é todo mundo que consegue fazer e não é todo mundo que pode fazer, porque há pessoas que passar longo período sem comer, passa mal, cai, se eu não me engano, cai a glicemia, o açúcar no sangue, enfim, aí a pessoa acaba desmaiando. Então é preciso tomar muito cuidado com esses tipos de jejum que o pessoal anda fazendo aí, que de intermitente é de 12 horas, tem gente que faz de 20, 24, já vi falar que tem gente que faz de 24 horas. Então toma cuidado com esses tipos de jejum, não é bom fazer esses jejum por um longo período, tá? Se for fazer, faça com acompanhamento de um profissional, tenha consciência do seu organismo, qual é o limite dele, até onde ele pode ir. Beber sempre muita água, aquilo que eu falei para vocês, o nosso corpo é 80% água, então vamos consumir aí muita água, porque o cabelo precisa de hidratação, as nossas unhas, enfim. O que acontece é que a pessoa começa a fazer uma dieta, comer pouco, malhar muito, e aí a pele fica ressecada, a unha fica fraca, o cabelo também fica extremamente seco. Então é aí falta de minerais e hidratação. Então beba muita água para suprir isso daí e coma vários tipos de alimentos. Se vocês perceberem, os legumes, eles ajudam muito, né, nessa coisa de hidratação. As saladas também hidrata bastante. Manter aí exercícios físicos regulares, se não for possível a semana toda, faça aí pelo menos 3 vezes por semana, tendo um tempo focado somente para se exercitar, para não ficar sendo interrompido, tá? Exercício físico interrompido acaba às vezes não contando com o que você fez. Então, é preferível fazer um curto período de tempo, mas executar e fazer bem feito, com perfeição, do que ficar 1 hora ali fazendo exercício físico e fazer todo de maneira errada. Vocês vão estar ali só perdendo tempo. Consumir proteínas boas, né? Porque tem algumas proteínas que elas têm uns nutrientes bons para o nosso organismo, então aí buscar comer bem mais essas proteínas. Tem proteínas que engordam, né? E grande parte dos alimentos proteicos e integrais levam bastante tempo para fazer digestão no nosso corpo, mais que o carboidrato. Então você vai ficar mais tempo saciado e vai conseguir não sentir fome excessivamente, assim, constantemente, um momento atrás do outro. Porque às vezes você fala, nossa, acabei de comer, tem 40 minutos que eu comi, eu tô com fome. Às vezes você não tinha ali proteínas boas ou algum alimento integral que fizesse a digestão mais lenta e te fizesse sentir saciado. Então é rever esses tipos de alimentação também. Organizar as suas refeições. Ai, mas por que organizar minhas refeições? Você vai organizar suas refeições de acordo com os seus horários, porque muitas vezes a gente não consegue jantar ou almoçar no horário necessário, por conta do trabalho que às vezes a gente exerce. Então, o que você vai fazer? Você vai adaptar os seus alimentos ao horário que você precisa comer. O pessoal que trabalha à noite, né, que é noturno aí, que vira, entra às vezes 11 horas da noite e sai no outro dia, 6 horas da manhã. Ele precisa adaptar a alimentação dele, o que ele vai comer durante a noite. Ele não pode comer muita salada de alface é calmante, dá sono. Então ele vai procurar aí comer alimentos que dão mais energia e disposição para ele exercer a atividade dele até o dia seguinte. Então, por isso que é organizar as refeições de acordo com os seus horários. Evitar distrações na hora da alimentação. Ah, mas por quê? Você está comendo ali assistindo. Você está comendo rápido, você não está mastigando, você não está triturando. A nossa alimentação, ela começa quando a gente está preparando os nossos alimentos e não quando você está engolindo a comida. Tá legal? Então você está ali preparando, você já está preparando o seu cérebro para receber aquele alimento, sentindo o cheiro, vendo a cor. Tudo isso vai sendo um estímulo. E a hora que você senta para comer, que você está vendo televisão,
tá ali com o celular na mão, o tablet, vendo vídeo, alguma coisa, você não tá prestando atenção na comida. E quando você vê, você gastou às vezes 5 minutos para se alimentar. E quando na verdade você tem que levar mais tempo que isso, porque o seu cérebro vai levar 20 minutos para reconhecer que você está se alimentando. E aí, quando você come em 5 minutos, o que você vai fazer? Você vai procurar comer mais. Por quê? Porque seu estômago ainda está com fome. O cérebro ainda não mandou a mensagem para ele para falar assim, ó, você já comeu. E aí você come de novo. Aí você enche mais daquilo do que você não precisava se ingerir. Então procura tirar essa distração, procura mastigar bem os alimentos, mastiga sentindo sabor, sentindo prazer. Nossa, eu fiz uma comida tão prazerosa, ai que gostoso, eu senti o cheiro, agora eu tô sentindo o sabor. Estimula os seus hormônios do prazer. Quando você come, você sente o sabor, você está estimulando todos os componentes químicos do seu corpo, e não só o neural. Você está estimulando a sua condição também fisiológica. E isso é excelente para o nosso corpo, para a nossa condição física, para a nossa condição mental. Faz tudo parte da saúde. E, por último, mas não menos importante, dormir bem, né, o suficiente. Às vezes aí tem pessoa que precisa de 10 horas de sono para sentir que dormiu bem. E tem pessoas que dormem de 4 a 6 horas e falam, nossa, eu dormi muito, dormi bastante. Acorda assim, super predisposto, super energizado, sabe? Com vontade de fazer as coisas. E tem pessoas que não. Então você precisa ir se autoavaliar qual o seu tempo de sono que você tem, que o seu organismo consegue se regenerar. Porque quando a gente dorme é para isso, o nosso organismo ele se regenera, ele recompõe as células que a gente desgastou durante o dia para o dia seguinte. Então ele se prepara para isso. Por isso que é importante ter uma boa noite de sono, para ele receber a digestão que ele precisa, ele espalhar os nutrientes que ele comeu e fazer o trabalhinho dele à noite que ele precisa, né, gente? Enquanto a gente dorme, o nosso corpo trabalha. Então você vê que o nosso corpo aí, ele é um escravinho constante. Ele trabalha dia e noite sem parar e não descansa. E a gente acha que descansa. E evitar o estresse, que como eu já falei anteriormente, exercícios físicos demais e se estressar no trabalho ou com as coisas que acontecem no dia a dia, faz aí a gente produzir em maior quantidade o cortisol, que acaba acumulando a gordura no nosso corpo, e isso acaba prejudicando a gente, criando aí mais gordura corporal. Ficou legal aí o resumo, deu para pegar algumas coisas. Eu vou deixar essa live salva para vocês. E respondendo uma pergunta de algumas pessoas que me fizeram, mas como que vai falar de alimentação e emagrecimento uma pessoa que trabalha com depressão? Gente, eu fiz uma pequena especialização em compulsão alimentar e processos de emagrecimento. Então eu estou aí com duas possibilidades de especialidade. A depressão eu ainda estou fazendo, ainda estou me especializando, é um cursinho mais longo, mais extenso, e fiz um curso mais curto há alguns anos atrás, com foco em processo de alimento e compulsão alimentar. Então, por isso que eu transito aí nessas duas áreas que não tem como às vezes separar, tá? Porque há pessoas com processo de depressão que tem a comorbidade de compulsão alimentar, acaba além da depressão ficando obeso, e tem as pessoas que perdem o apetite e acaba perdendo peso. Então, por isso que uma coisa complementa a outra e acaba nos ajudando, porque cuidar do corpo não é só ir ao médico quando tá doente, é cuidar da cabeça, é cuidar da saúde, é cuidar das emoções, é cuidar do nosso corpo, da vitamina, dos nutrientes que a gente tem, da nossa autoestima, com o nosso amor próprio. Alimentar o amor próprio também é se alimentar. Então fica aí essas dicas para vocês de iniciar um emagrecimento saudável. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, ou no WhatsApp ou no direct, e eu respondo para vocês. Deixa também, eu vou deixar uma caixinha
de perguntas nos stories do Instagram e vocês podem colocar lá temas que vocês querem que eu traga para falar com vocês. Não precisa necessariamente ser só da área da depressão ou do emagrecimento, mas tudo que pode englobar aí a psicologia em si, que é uma área bem extensa, tá certo? Desde da parte do trabalho até em casa. Então vocês mandem aqui para mim e a gente coloca como um tema para poder falar nas lives. Beijão de luz para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!